O doutor Bruno, então, tem uma pergunta para te fazer. Lorena, eu quero fazer duas perguntas. Uma que eu ouço das minhas pacientes de cirurgia, habitualmente, e outra pergunta que eu ouço entre os homens, sobre a queda de cabelo. Primeiro, as pacientes, quase todas no pós-operatório, elas se queixam: doutor, meu cabelo está caindo demais, isso é por causa da anestesia? Isso é a primeira. E dos homens, que a gente sabe que tem alguns remédios que são prescritos para calvície masculina e que são usados também para tratamento de doença de próstata, que tem uma fama de levar à impotência sexual. É verdade? Qual é a frequência disso? Os nossos telespectadores, eles precisam realmente ficar preocupados com isso? Bom, então, respondendo a primeira pergunta da anestesia, na verdade não é a anestesia que leva à queda de cabelo, é todo o estresse cirúrgico, é o estresse que o seu organismo passa, e assim, independente de você falar: não, mas eu tô querendo tanto essa cirurgia, eu nem fiquei estressada. Não é esse estresse que a gente está dizendo, é porque o seu organismo passa por um processo de preparação para a cirurgia. Então, tem uma mudança nos eletrólitos, né, no seu organismo, no balanço do seu organismo, se preparando para a cirurgia. E isso faz com que a pessoa tenha uma queda de cabelo. É lógico que depois de uma cirurgia, se tiver uma complicação, uma perda muito grande de sangue, algum processo de anemia, alguma outra complicação, vai piorar mais a queda. Mas independente de qualquer complicação, esse estresse do organismo pode levar a uma queda. Mas eu acho que o mais importante, né, é a gente salientar o tempo da cirurgia. Porque se a paciente falar para você que ela teve uma queda de cabelo logo depois da cirurgia, isso não tem nada a ver com a cirurgia, né? Geralmente, o que acontece é assim: depois que você passa pelo procedimento, ou pelo estresse, ou por qualquer outra coisa, né? A queda não é logo em seguida. Depois de 2 a 3 meses é que o cabelo começa a cair. Então, por isso é que a maioria das mulheres fala assim: a amamentação faz o cabelo cair. Não é a amamentação que faz o cabelo cair, é porque depois de 2 a 3 meses é que o cabelo começa a cair. Então, assim, quando a gente vai investigar uma queda de cabelo, a gente tem que investigar as coisas que aconteceram na vida da pessoa 3 meses antes do início da queda. Então, assim, quando a pessoa tem uma queda logo depois da cirurgia, não é da cirurgia realmente, é alguma outra coisa. A queda pelo processo cirúrgico, né, por esse estresse que o organismo passa, ele geralmente acontece 2 a 3 meses depois. Agora, quanto à sua outra pergunta, e realmente isso é uma coisa muito comum, vários pacientes já chegam e falam assim: não, doutora, eu não quero tomar aquele remédio, que eu não quero ter impotência. Então, isso é uma coisa que está muito falada nas redes sociais, né? Tem alguns blogs, alguns sites que falam sobre o que a gente chama da síndrome pós-finasterida, né? Então, o que a gente sabe? Que a finasterida, ela pode levar à diminuição de libido em alguns pacientes, não são todos, o número de pacientes que tem não é tão alto assim, o número, se não me engano, é menos de 5% dos pacientes que utilizam, que podem levar uma diminuição de libido. A gente sabe que eles podem ter problemas como a diminuição do volume espermático, então isso são coisas que a gente sabe que pode acontecer. Agora, o que acontece? Essa questão da impotência, isso tem muito mais de um efeito psicológico do que realmente de um efeito do medicamento. Então, tem algumas pessoas que acreditam que se tomarem aquele remédio vão ter impotência. E eu tenho alguns pacientes que com um comprimido que ele toma, ele fala que já teve diminuição de libido, que já teve alteração na ereção. Então, você sabe que isso é um efeito psicológico, porque com um comprimido é impossível disso acontecer. Então, o que a gente sabe é que realmente podem ter efeitos colaterais, que tem até descritos na bula do medicamento, mas o número de pacientes que tem é muito pequeno e, geralmente, o que acontece é, quando a pessoa para de tomar o remédio, os efeitos colaterais que aparecem, desaparecem rápido. Com 3 meses, já voltou tudo ao normal no máximo. A grande maioria não dura nem isso. É uma coisa que com poucos dias que a pessoa para, ela já vai percebendo uma melhora.
Então, o número de pacientes que tem algum efeito colateral é muito pequeno e diante do número de pessoas que usam. Então, é o que eu sempre digo para os meus pacientes, vale tentar tomar, se perceber qualquer alteração, qualquer diminuição de libido ou qualquer outro efeito colateral, a gente suspende o uso ou então diminui a dose e vai ter uma boa resposta. E brevemente falando assim, como você trata a queda de cabelo e como você trata a calvície? A queda de cabelo é muito importante descobrir a causa, né, investigar, tentar achar a causa e tratar a causa específica, porque a maioria dos eflúvios, quando você tem uma causa específica, se você não tratar aquela causa, não vai adiantar. Então, a gente faz associação, às vezes, de vitaminas, de medicamentos tópicos, algum medicamento oral. E para a calvície, né, para a alopecia androgenética, a gente sabe que é um processo crônico, então você tem que estar fazendo um tratamento mais prolongado. A associação também de medicamentos tópicos e orais, dentre os medicamentos orais tem esse que nós já citamos. Mas às vezes associa-se outros medicamentos, depende muito se for mulher, se for homem, se está em idade fértil, se está pensando em engravidar, se não está. Então realmente é uma coisa que precisa de fazer um acompanhamento com um dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E hoje em dia existem outros métodos de tratamentos que podem ser associados aos tratamentos convencionais e que são métodos que podem levar a uma ajuda a mais, mas que não substituem os tratamentos tradicionais. Em alguns casos, quando a pessoa fez o tratamento clínico, ainda não obteve a resposta esperada, pode-se fazer o transplante capilar também, que é uma das coisas que pode ser feita nas pessoas que têm a calvície. Eu queria agradecer, então, as suas explicações, doutora Lorena, a sua presença aqui, falando um pouquinho pra gente sobre queda de cabelo, e encerrar o nosso programa mais uma vez, observando que o nosso programa vai ao ar, então, no canal 24 da NET, nas terças-feiras às 8 horas da noite, sábados às 10 horas da manhã e no domingo às 11 horas. Vocês podem também nos seguir no Instagram, Facebook, Rede Metrópole. Obrigada.